Pessoal, vamos falar agora de um dos incisos mais doutrinários e jurisprudenciais que a gente tem aqui no artigo 5º, tá? Que é a inviolabilidade domiciliar. O inciso 11, ele tem a seguinte redação, acompanhe aqui comigo, olha só. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar, circular aqui casa, sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro durante o dia, ou então, durante o dia, por determinação judicial. Então, nós vamos ter aqui 4 hipóteses de ingresso na casa do indivíduo sem o consentimento do morador. A nossa Constituição ela é muito clara quando ela fala que, havendo consentimento, não precisa de mais nada, ou seja, você é o senhor da sua casa. Cabe a você definir quem entra, que horas entra, por que entra, se não entra, enfim. Agora, quando a gente fala em morador, a gente dá a conotação de que não é o tal do proprietário, mas é quem está ocupando aquele imóvel. Não importa se é o proprietário, se é o inquilino, quem quer que seja. E aí vocês vão encontrar algumas questões doutrinárias falando se pode ser maior de idade, se pode ser menor de idade, se no caso de um homem, de um casal, o homem permitir, a mulher não permitir, como é que fica a situação. Tudo isso é muito mais digressões doutrinárias do que por uma prova objetiva mesmo. Mas vamos lá conversar um pouco sobre isso. Primeira observação em relação ao termo morador é essa, né? Não precisa ser o proprietário, é aquele que está ocupando o imóvel. Aquele morador não é, na verdade, quem mora, dorme, habita aquela casa. É quem está responsável pelo ambiente naquele momento. Pode ser, inclusive, um funcionário que esteja ali trabalhando, funcionário do lar, que esteja ali trabalhando e que possa permitir a entrada ou não, né, de alguém naquele momento. A gente também tem outra observação para fazer, até mesmo para você se orientar. Essa destinação do inciso da Constituição não é para o carteiro, não é para o homem da televisão, não é para o homem do telefone, não é nada disso, é para o Estado. Ou seja, o recado é para o Estado brasileiro. Estado brasileiro, na casa do indivíduo, só se entra com a autorização dele. Sem a autorização dele, você só pode entrar nessas hipóteses. É isso que tem que ficar claro para vocês, tá? Que o interlocutor dessa norma, vamos chamar assim, é o Estado brasileiro. É a polícia, é o oficial de justiça, né? É aquelas pessoas que precisam cumprir algum ato público. Então, um indivíduo que está ali responsável pelo ambiente, como um funcionário do lar, ele pode sim autorizar ou não, devendo, logicamente, pedir autorização para aquele que ele está subordinado, né? Se houver subordinação daquele que ele está subordinado, não tem problema nenhum, ele é o responsável. O Estado não tem como saber, né, se ele tem ou não tem autorização. Se eu estou conseguindo me deixar claro, né? Aquela pessoa que está ali trabalhando como diarista, chega um mandado de um oficial de justiça, ou chega um policial para cumprir um mandado de busca e apreensão, cabe a ela decidir se tem o poder ou não de deixar entrar. Obviamente que o mais correto é ela perguntar para o dono da casa, né, se pode entrar ou não. Agora, se ela autoriza, aí o Estado não está invadindo, o Estado não está de forma alguma, né, descumprindo qualquer regra legal. Ele teve autorização para entrar no ambiente, ele vai entrar. A outra coisa que a gente precisa falar, marido e mulher, o homem deixa, a mulher não deixa, tá? Havendo alguma negativa, não haverá a autorização para entrar na casa. A autorização do morador é aquela noção de concordar com o ato. Se alguém está discordando, é porque não haverá, né, a autorização. Então, prevalece aí realmente a negativa do que, né, a permissão. Muito bem. Outra observação que a gente tem que fazer, quando a Constituição fala a casa é asilo inviolável do indivíduo, ela não está apenas protegendo o domicílio, tá? A casa do indivíduo em si, né? Ela está, na verdade, protegendo o ambiente de intimidade. Aqui, essa norma constitucional, ela vem proteger um direito fundamental, que é o direito à intimidade, à vida privada, e não à propriedade em si. Vejam só o que eu estou falando para vocês, né? A destinação dessa norma constitucional não é da propriedade em si, mas da intimidade do indivíduo, muito mais. Obviamente que tem uma conotação de propriedade também. No entanto, né, por ser essa conotação de intimidade muito mais relevante, a gente não vai se preocupar apenas com a propriedade, estendendo esse conceito casa para outras circunstâncias, para outros ambientes onde há, na verdade, né, a prática de atos privados de intimidade também. Portanto, o que eu estou falando para vocês é que não é apenas a casa, o local onde você mora, mas qualquer ambiente onde você vai exercer algum tipo de ato da vida íntima, né? Algum tipo de ato da vida privada, como o seu escritório, como um quarto de hotel, como o próprio motel, enfim, vários locais onde você possa ali também estar, né, exercendo aí a sua intimidade. Só se entra, o Estado naqueles ambientes só entram com a sua autorização, né, com a autorização do morador.
Portanto, esse conceito de casa, ele é ampliado pelo STF, tá? Essa jurisprudência, ele é ampliado pelo STF para poder tentar proteger outros ambientes onde há também privacidade e intimidade a serem, né, resguardadas, ok? Então, é asilo inviolável do indivíduo. Só para a gente complementar, tá? Aqui na casa nós temos uma decisãozinha recente do STF, além do quarto de hotel, além do motel, além do escritório, nós temos também aquela parte da cabine do caminhão, tá? Aquela parte da cabine do caminhão onde aquele caminhoneiro vive, digamos assim, durante 2, 3 meses, né? Dormindo, cozinhando, enfim. Aquele ambiente ali também é um ambiente privado, é um ambiente particular. Está ali também o STF resguardando a intimidade do caminhoneiro quando ele estiver, né, inserido ali na balé do caminhão. Então, ali também só se entra com a permissão do indivíduo ou nessas outras circunstâncias que a gente está aqui resguardando. Então, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, com as observações que a gente viu, salvo em caso de... E aqui nós temos as nossas exceções. Ou seja, os momentos onde se dispensa a autorização do morador. E aquele fato ou aquele ato está justificado nos termos da Constituição. Ou seja, a Constituição, apesar de estar protegendo o direito fundamental, nós sabemos que o direito fundamental não é absoluto. Ela mesma já traz as relativizações, né? Então, olha só, em caso de flagrante delito, tá? Aquele flagrante delito que esteja acontecendo dentro do ambiente particular ou que esteja finalizando algum ato de crime, né, dentro do ambiente particular, uma perseguição, enfim, tanto faz se é dentro ou se está entrando naquele ambiente, tá? A prática do crime, se ainda tiver em curso e começou no canto e terminou no outro, enfim, se a prática do crime ainda estiver em curso, aquela proteção também estaria aí de alguma forma, né, relativizada, permitindo a entrada do Estado naquele ambiente. Para o pessoal de polícia, aí vem todas aquelas discussões, né? O policial vai poder meter a perna na porta, entrar com tudo, o que o policial faz para se resguardar? O policial vai poder entrar sem mandato nenhum, vai poder entrar em perseguição na casa do indivíduo, como é que fica aí a situação, né? Tudo isso é muito questionável, é muito analisado dentro do caso concreto, mas uma coisa é certa, se o crime estiver sendo cometido naquele ambiente, ele pode entrar, tá? Se o crime estiver sendo cometido ainda em continuidade, muito embora não tenha iniciado naquele ambiente, mas esteja ainda em continuidade, ele também poderá entrar, tá? E, logicamente, tudo isso vai ter que vir bem claro e descrito na sua questão, não dá para você estar tirando e interpretando, né? A questão tem que estar bem amarrada por ser uma questão objetiva, nosso foco aqui é questão objetiva, tá? E aí, no que diz respeito às perseguições, muitas vezes a gente vai ter autorização de juiz, né? Quando é perseguição mesmo para prisão de busca e apreensão mesmo, mandado de prisão, mas muitas vezes a gente não tem essa autorização e os policiais estão ali naquela perseguição do corpo quente, né? No momento da situação, no calor da situação, aí haverá necessidade de se pedir a permissão, porque não há uma prova concreta de que o indivíduo está ali, né? Não há uma prova concreta de que há realmente a prática de um crime naquele ambiente. Há uma perseguição, e a perseguição é complicado você definir, né, um flagrante delito naquele momento, já que a nossa Constituição, ela resguarda, no caso, o flagrante delito, ok? Logicamente que se o caso concreto se demonstrar como uma prática de crime, né, naquele momento da perseguição, né, então a gente também poderia aí já usar para esse outro lado. Por exemplo, o indivíduo está ali perseguindo o ambiente e de alguma forma arrombou a porta ou fez alguém de refém, aí a gente já tem a prática de outro crime naquele local. Estão entendendo? Então não seria apenas a perseguição, estaria aí de alguma forma cobertado pela essa prática de outro crime, tá? Ou então desastre. Desastre, pessoal, é aquela noção que a gente tem mesmo do desastre de natureza, né? Do desastre, do acidente, daquilo que não está sendo provocado pelo homem, né? Ou uma casa que desmorona, ou uma avalanche que soterra aquele ambiente, né? Tudo isso aí a gente também está pensando na entrada do Estado. Para prestar socorro, que pode estar acumulado também nessa situação de desastre, mas pode estar sozinho também, né? Aquela pessoa que queira se matar, a que está ali ameaçando, né, tirar a própria vida, ou alguém que esteja de alguma forma preso ou de alguma forma, né, colocado com a sua vida em risco, naquele ambiente íntimo, né, de privacidade, também poderá aí o Estado entrar. No caso, a gente vê mais a ação de policiais e bombeiros nesse caso, né? Ou então, né, durante o dia, essa é essa grande ressalva, durante o dia, por determinação judicial. Pessoal, essa história de determinação judicial é a nossa reserva
de jurisdição. E a reserva de jurisdição, ela é muito importante para que você entenda o propósito do legislador. A Constituição, ela trouxe situações claramente onde o Estado está autorizado a entrar na sua casa sem a sua autorização. Flagrante delito, desastre para prestar socorro. Por quê? Porque a sua intimidade naquele momento, de forma absoluta, a gente pode até falar, vai estar, digamos assim, diminuída em relação ao bem patrimonial ou ao bem de vida que a gente esteja protegendo no caso de um flagrante delito, desastre, prestação de socorro, né? Muitas vezes a gente tem vida, a gente tem segurança pública, a gente tem tudo aquilo ali que vai estar muito maior, muito mais importante do que a intimidade daquele único indivíduo. Então, nesses casos, a Constituição já deixa claro, tá? Prevalece aí outros direitos fundamentais em detrimento daquela intimidade. Mas a Constituição reconhece que nem conseguiu prever todas as hipóteses, né, onde aquela sua intimidade está diminuída, onde aquele outro direito fundamental, porventura, estaria de alguma forma com mais peso, né? E aí ela coloca uma frasezinha que deixa claro para a gente uma reserva de jurisdição. O que é isso? É dizer assim, ó, juiz, cabe a você agora definir quais são os casos que vai poder ou não vai poder entrar na casa do indivíduo. Toda vida que a intimidade dele estiver menos importante do que outro direito fundamental, você, juiz, determina a entrada do Estado, independentemente da autorização dele. É esse o recado da Constituição. Agora, como você não pode, de alguma forma, violar de qualquer jeito essa intimidade, a gente coloca aí uma limitaçãozinha. Essa decisão judicial ela tem que ser cumprida durante o dia. Okay? Então, o que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de reserva de jurisdição. Toda vida que você ouvir esse termo, reserva de jurisdição, é que a análise do caso está entregue ao juiz. Cabe ao juiz definir se pode ou não pode. E hoje é a grande, digamos assim, tendência, né, do nosso próprio CPC, do nosso próprio CPP, é entregar ao juiz a análise do caso concreto para ele tomar uma decisão coerente e não esgotar quais as decisões que ele pode ou não pode fazer, tá certo? Então, reserva de jurisdição é isso daí, é entregar ao juiz para que ele decida, no caso concreto, se haverá ou não haverá necessidade de se relativizar essa proteção ao domicílio do indivíduo, com o detalhe de que tem que ser cumprida durante o dia, né? Essa determinação judicial cumprida durante o dia. E aí muita gente se preocupa, porque para quem está chegando agora, o direito ele é tão subjetivo que até o termo dia encontra de alguma forma, né, conceitos distintos, para você ver aí a nossa subjetividade. Durante o dia, qual é o grande propósito, né, assim, de colocar o cumprimento dessa decisão judicial durante o dia? Porque se entende que durante o dia você está num ambiente privado, mas aqueles atos mais íntimos da sua vida, né? Onde você está ali no seio da sua família, no conforto dela, naquele momento de descanso, naquele momento mesmo, né, digamos assim, de se desligar do mundo externo e viver o seu ambiente interno particular, seria durante a noite, né? Até mesmo por conta do próprio momento de sono da família. E aí a Constituição exige, né, que essa decisão judicial seja cumprida durante o dia para tentar proteger esse momento mais íntimo. E aí cai, né, nessa discussão. O que é dia? Dia seria quando tem o sol, né, no céu, quando tem luz do dia. Só que isso daí é muito diferente dentro do Brasil, que tem dimensão continental. A gente vai pegar no Nordeste, 6 horas da noite está escurecendo. Se você for lá para Centro-Oeste e Sul, 6 horas da noite não está nem perto de escurecer. Então, durante o dia, no Nordeste eu teria uma proteção menor do que para o pessoal do Centro-Oeste e do Sul. Então, a gente teria aí, né, uma discrepância, digamos assim, uma diferença na proteção dessa intimidade. Então, para que isso não aconteça, né, tem-se aí a proposta de ser uma ordem cronológica. Nós vamos começar de 6 às 6 da noite. Por que não, né? Dia, então, é de 6 da manhã às 6 da noite. Só que, mais uma vez, nesse Brasilzão de dimensão continental, nós vamos ter costumes diferenciados. 6 da manhã, 6 da noite, as capitais estão a todo vapor. 6 da manhã, no interior, já está a todo vapor há muito tempo, né? 6 da manhã, há muito tempo, tem o povo aí já fazendo muita coisa. 8 da manhã, então, o pessoal já está lanchando, não está mais nem tomando café. E na capital já está começando, né, o dia. 6 da noite no interior já está todo mundo na calçada, jantado, esperando o horário de dormir. Lá nas capitais, né, a gente já tem aí um momento mais diferenciado, né, a gente já vai ter aí o pessoal nem saindo do trabalho ainda. Eu falo interior e capital, mas obviamente guardando aí as suas proporções que a gente tem interior, né, que praticamente tem a realidade de capital, muito deles, inclusive. Então, para que não haja essa diferença na proteção da intimidade, o que é que a gente tem no STF hoje, né, de posicionamentos? Nenhum.
Olha só o que eu estou te dizendo. O STF, ele não diz o que vai ser dia. Então, para a tua prova objetiva, isso não importa. Porque se o STF não entrou no consenso, nós temos apenas um voto de um ministro que fala sobre essas diferenças de dia, né? Sobre essa corrente cronológica, né? De 8 às 6 da noite, e sobre essa corrente, né? Digamos, mais naturalística, né? Que vai da aurora ao crepúsculo, né? Do nascer do sol ao pôr do sol. Alexandre de Moraes, para você ter uma noção, já traz aí uma corrente mista. Ele diz que é, na verdade, 6 da manhã às 6 da noite, mas enquanto houver luz do sol, quando não houver luz do sol, não entra dia, né? Ou seja, para você, para que serve essa discussão? Para nada. Só para você ficar lendo em livro, eu ficar gastando aqui 2 minutos da nossa aula para falar sobre ela, para você não dizer, ah, a Arsênia nem falou sobre isso. Porque na tua prova objetiva, esse mandado de busca e apreensão, que geralmente é a determinação judicial, é um mandado de busca e apreensão, esse mandado de busca e apreensão vai ser cumprido meio-dia, vai ser cumprido meia-noite, entendeu? O mandado de prisão vai ser cumprido meio-dia, vai ser cumprido meia-noite. No caso, para você dizer se houve ou não houve abuso. Obviamente que meio-dia em qualquer canto é dia e meia-noite em qualquer canto é noite. Então, por conta disso, a gente tem aí as questões objetivas, deixando bem claro, tá? O momento onde foi cumprida, o momento que foi cumprida a determinação judicial e se houve ou não houve violação, para você aplicar com segurança esse conceito de dia, ok? Então, para a gente terminar aqui e esquematizar tudo, tá? Vejam só que esse nosso inciso, ele vai proteger a intimidade do indivíduo, a vida privada e também a propriedade. Então, é um inciso da Constituição que protege vários direitos fundamentais, tá? Nesse caso, você tem que entender o conceito de casa, tá? Com todas as suas relativizações, porque a gente vai realmente se basear na proteção da intimidade da vida privada. Qualquer ambiente particular dá para você ter essa proteção, tá? Por exemplo, dentro de um restaurante, nós temos aquele ambiente onde todo mundo senta, nas mesas, né? Mas nós temos aquele localzinho lá resguardado, o escritório lá do gerente, né? Onde tem até uma plaquinha, só pessoas autorizadas, não passem autorização. Ali tem essa mesma proteção, é como se fosse casa ali, tá? Então, aquele ambiente particular, tá? De atos privados. E aí você vai ter hotel, motel, escritório, como eu já falei para você, tá? O trailer, muita gente pergunta, assim, e o trailer? Se você morar lá, lógico, mas se você não morar, é outra história, né? Sempre se resguardando com a intimidade, né? A própria balé do caminhão, né? Aquela noção lá, aquela cabinezinha do caminhão, enfim. Tudo aqueles atos onde você está ali morando ou praticando atos da vida privada ou frequentando de uma forma habitual, tá? O carro em si, não. O carro em si, ele não tem essa mesma proteção. Há alguns julgados, a gente não tem ainda assim, uma decisão formalizada que deva ser cobrada em prova objetiva, há alguns julgados protegendo, por exemplo, o motorista, o taxista, né, que passam muitas horas do dia dentro daquele carro, que acaba virando seu escritório, vamos colocar assim, né? Mas ainda assim fica naquela situação de caso concreto, não dá para cair numa prova objetiva com toda segurança, tá? O morador, como a gente já viu, você precisa também, né, ter aquelas observações que a gente viu de morador, justamente para você entender que é a pessoa que está responsável pela casa. Obviamente que um menor de idade não dá, né, para poder autorizar nada, porque menor de idade não tem atos, não tem capacidade, né, de direito para poder praticar esses atos, mas é o morador responsável ou o responsável pelo ambiente, tá? Outra coisa que você tem que entender é o conceito de dia, como a gente conversou, né? Que essa decisão judicial tem que ser cumprida durante o dia. Durante o dia é justamente para a nossa reserva de jurisdição. Mas como tudo no direito não é absoluto, na verdade, a gente tem direitos fundamentais aqui bem relativos, até mesmo esse cumprimento de decisão judicial já foi relativizado pelo STF para ser cumprido durante a noite. Então, nós temos uma decisão do STF que deixa muito claro que o que importa muito mais
não é o ambiente particular, aquele interesse individual, mas a segurança pública, a intimidade, a segurança pública, né, a própria vida dos indivíduos, enfim. Esses outros direitos fundamentais muitas vezes vão prevalecer quando a gente tiver interesse aí social. Por quê? Olha só o que o STF decidiu. Que pode ser cumprido durante a noite, mandado, tá, de busca e apreensão para instalação de escuta ambiental. Logicamente que a escuta ambiental, ela tem uma lei própria definindo quando, como, por quanto tempo pode, enfim. Mas o STF decidiu, durante a noite, que o mandado de busca e apreensão poderia ser cumprido nesse período para a instalação de uma escuta ambiental, pela própria efetividade da medida, porque de nada adiantaria você permitir uma escuta ambiental naquele ambiente, né, naquele local, bater na porta durante o dia e dizer, olha, com licença, eu vim aqui instalar uma escuta ambiental. Isso não pode, né? Então, para resguardar aí tanto a boa-fé dos atos judiciais, né, como a efetividade das medidas judiciais, permite-se aí que essa instalação seja feita durante a noite. É uma exceção durante o dia para poder garantir a efetividade da medida, tá? É esse o grande propósito. E, consequentemente, proteger, né, outros direitos fundamentais como segurança pública e vida dos indivíduos, ok? E aí você tem as exceções, né, que você também tem que estar na sua cabeça, onde a gente fala de flagrante, desastre e socorro. E nesses 3 casozinhos aqui, a gente tem o ato autorizando a entrada. E aí não importa se é durante o dia ou durante a noite, tá? O ato em si já autoriza a entrada. Se for durante o dia ou se for durante a noite, não importa, porque a autorização está no próprio ato, na própria conduta. Com todas aquelas observações de flagrante que a gente fez, né, para o pessoal da polícia, muito embora você não precise se preocupar com isso, porque por uma questão objetiva de cobrar isso daí, ela vai ter que te dizer que está havendo a prática de um crime lá dentro, né? Lembrem que é flagrante delito, né? Tem que ter um crime ali praticado e não apenas uma perseguição, tá? Naquele local. Ok, gente? Então, nós estamos aqui com todo esse incisozinho esquematizado, inciso importantíssimo para a tua prova. Esse aqui é muito cobrado, tá? Continuando aqui, o nosso segundo inciso, mais doutrinário, mais jurisprudencial, como eu te antecipei na aula passada, né? Nós temos aqui algo importantíssimo também entrando doutrina, também entrando jurisprudência. Vamos conversar aqui sobre o nosso sigilo de comunicação, tá? Olha só, inciso 12. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso, que é comunicação telefônica, por ordem judicial. Mais uma vez aqui, pessoal, reserva de jurisdição. Ela vem dando, né, os fatos, da mesma forma como ela falou lá em domicílio, né, flagrante, desastre, socorro, correspondência, telegrama, dados e comunicação telefônica, né, e aí, no último caso, no caso de comunicação telefônica, somente por ordem judicial. Nas hipóteses, na forma que a lei estabelecer, tem que ter lei prevendo, né, a lei de interceptação telefônica, estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Então, olha só, pessoal. Quando a Constituição fala que é inviolável, você pensa que é uma coisa absoluta, né? Você pensa que não haverá aí a possibilidade de ter acesso nem à correspondência, nem à comunicação telegráfica, nem a dados, nem à comunicação telefônica. Quando ela vem e fala assim, salvo no último caso, ou seja, em comunicação telefônica, aí é que você tem certeza mesmo que correspondência, comunicação telegráfica e dados não pode ter violação. Na verdade, não é assim que se interpreta esse inciso 12. Todo direito fundamental, pessoal, é relativo. Aqui, mais uma vez, a gente tem intimidade e vida privada do indivíduo sendo protegida, tá? Mais uma vez, intimidade e vida privada do indivíduo sendo protegida. Mas isso não é protegido de forma absoluta. Sempre que a segurança pública estiver de alguma forma comprometida, ou a intimidade de outro indivíduo estiver comprometida, ou até mesmo a vida de outro indivíduo estiver comprometida, pode-se abrir mão dessa inviolabilidade. Mas uma coisa é certa, sempre por meio de lei, sempre por meio de determinação judicial, para que isso não caia aí de alguma forma, né? Vamos assim dizer, de uma maneira de que qualquer coisa pode permitir essa violação do sigilo. Então, o que eu estou dizendo para vocês? Eu estou dizendo para vocês o seguinte,
que o sigilo de correspondência, de comunicação telegráfica, de dados de comunicação telefônica, servem para proteger a intimidade e a vida privada do indivíduo, que é um direito fundamental que não é absoluto, que é relativo. E, portanto, as 4 hipóteses, correspondência, comunicação telegráfica, dados e comunicação telefônica, podem sofrer relativização. Ou seja, o seu sigilo de correspondência, telegrama, dado e telefone, todos os 4 sigilos podem ser quebrados sempre que um outro direito fundamental estiver acima desses direitos de intimidade. A Constituição, ela fala de uma forma, no caso de comunicação telefônica, por lei, para colaborar com a Constituição Processual Penal e com a investigação criminal. E nós vamos ver as outras na próxima aula e esquematizar isso bem direitinho para você, tá certo? Até já já.